Olá a todos, bem-vindos a bordo a mais um episódio do Sem Calado. Meu nome é Emerson Dias e quem está de volta ao meu lado hoje é o Evaristo Garcia e nós estamos com mais um convidado, né? Aqui vocês sabem que a gente fala sobre logística, grandes personalidades da logística, e o nosso convidado, ele não está ligado diretamente na logística em si, mas é parte fundamental dela, principalmente na logística internacional. Não é isso mesmo, Vavá? Isso mesmo. Temos mais um carioca aqui, botafoguense, que é especializado aí em cargas de proteína animal. Vamos ter muitas novidades. Mas antes eu peço que todos se inscrevam, curtam e compartilhem quando quiserem. Ele que é auditor fiscal do Ministério da Agricultura, foi chefe regional do Vigiagro em São Paulo e chefe da seção veterinária do Porto de Santos. Seja muito bem-vindo a bordo, Paulo Carvalho. Obrigado Emerson, obrigado Vavá pelo convite. A gente demorou um pouco aí para conseguir ajustar a agenda, né? É verdade. Deu certo. Mas deu certo, Deu. Maravilha. A satisfação está aqui. Eu gosto muito do trabalho de vocês, gosto pessoalmente de vocês são meus amigos e gosto do trabalho que vocês estão fazendo, maravilha. E me sinto muito satisfeito de poder estar aqui. E a gente tem certeza que hoje vai ser muito enriquecedor. Eu tenho a possibilidade de estar 3 vezes por semana com ele aí, com meus amigos. Um abraço lá para o Alexandre, Célio, Gilmar e o Sidney, que está de viagem, não sei, está faltando para caramba, tá que nem eu. Tem que vir, tem que estar presente. E eu tenho a chance de sempre estar conversando com esse livro humano aqui. Temos muitas dúvidas, muitas curiosidades que vai poder sanar para a gente, mas a gente queria começar primeiro sabendo como você começou a tua carreira profissional, o que você estudou. Fale um pouco sobre você. Então, minha formação profissional, ela começou na faculdade de medicina veterinária, né? Eu ingressei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no estado do Rio. Seropédica. Aquela cidade de primeira. Isso, passou a segunda marcha. A segunda já saiu da cidade. Morei no quilômetro 49, morei no 47, lá no alojamento no M6, para ser mais exato. M623 era o meu quarto, inclusive. Que legal. Mas morei... A universidade rural, ela é uma fazenda, na verdade, né? Sim. E você vive ali um regime quase de internato, né? Porque ela é muito distante do centro do Rio, né? Eu saí de casa com 18 anos para estudar e já avisei praticamente meus pais o seguinte, olha, estou saindo, não vou voltar. É verdade. Porque eu ia para estudar veterinária. Então, inclusive, uma das universidades ainda em Constância, né, é a mais antiga do Brasil, né? Ela já tem mais de 100 anos, né? Eu fiz medicina veterinária lá, começou lá minha carreira profissional. Talvez um pouco de background, né? Durante a minha infância eu ia muito para o interior, porque minha referência familiar é sempre do interior, tanto do lado materno quanto paterno, né? Assim, eu estava conversando com vocês, uma curiosidade pessoal, né? Eu sou a primeira geração, na parte paterna, que não é pecuarista. Acabei virando veterinário. Você foi fazer a inspeção do que eles fazem. Pois mas eu comecei com interesse mesmo na pecuária, né? Sim. Porque eu vinha essa experiência toda de ir para o interior, né? O meu pai foi pecuarista, o meu avô, antes dele, 2 gerações anteriores. Então, a referência toda era o campo, era o interior, né? Produção de proteína animal. Na época não era gado, né? Era gado, então, gado. Era cidade do interior, a dinâmica era diferente da dinâmica globalizada. Sim. Né? Então, quem tinha 50 cabeças, 100 cabeças de gado, naquela época, era rico, né? Sim. Então... E o fluxo de mercadoria era local, né? Mas, enfim, aquela referência me fez... Olha, talvez eu tenha um caminho que seja mais ou menos por aí. Vou estudar veterinária. Mas a minha visão na época da universidade era uma área mais acadêmica. Acabou abrindo a possibilidade acadêmica porque, primeiro,
por uma questão de gosto mesmo. Eu sempre tive uma indagação científica muito grande, assim, de perguntar os porquês e querer descobrir os porquês. Outra questão, porque eu via que eu tinha alguma facilidade em explicar algumas coisas. Legal. Então, até mesmo entre a turma, eu conversava alguma coisa sobre explicar, participar em uma indagação científica, e eu fui naturalmente também crescendo a vontade de ser professor. Na época foi nesse sentido. E após a conclusão da graduação, eu fui fazer o mestrado porque estava com essa visão de ter uma formação, lecionar, né, uma formação acadêmica. Mas né? você emendou direto, assim? Emendei a graduação. Fez com o mestrado. E o mestrado, né? Então, em 2006, em 2002 eu me formei e fui fazer o mestrado direto, né? Aí você trabalhou em outros... Eu trabalhava em clínica também, com clínica de grandes animais. Fazia alguns atendimentos, né? Que é uma região muito empobrecida. É uma região que ali era uma região de pecuária leiteira. Sim. Paracambi, Barra Mansa. Ainda tem algumas propriedades. Santa Cruz, que é um bairro do município do Rio de Janeiro, também tinha pecuária leiteira ali. Mas é uma pecuária leiteira decadente, né? Sim. Porque foi sendo empobrecida. Tudo é questão de escala e globalização. É o que eu falei. Quem tinha 50 cabeças em 1940, quando meu avô produzia, né? Era rico. Sim. Hoje, 50 cabeças, a pessoa não fecha conta nem para ela mesma. Só né? essa questão toda de controle, vacinas, né? E controle de ração, alimentação, nutrição, já mata todo o custo dele que ele vai ter, né? Uma questão, uma particularidade com relação ao setor leiteiro mesmo, foi a questão da globalização e a adesão do Brasil ao Tratado de Ouro Preto, né? Que é o acordo do Mercosul. Sim. Então, quando você ingressa num acordo de facilitação, não é só para exportar. Você também tem que importar de alguém, né? E, normalmente, você especializa os setores. Então, Uruguai e Argentina tem um setor leiteiro muito mais desenvolvido do que o Brasil tinha naquela época. Então, eles conseguiam praticar um preço muito mais baixo do que o Brasil. Hoje, a gente é importador, o Brasil é importador massivo de leite em pó. Legal. Principalmente de Argentina e Uruguai. Sim. São os maiores mercados exportadores para a gente. Não tem jeito. Mesmo com o crescimento da população, você vai ter um enfraquecimento do setor. Sim, porque você está importando muito leite. Entendi. Não é crítica, tá? Não a parte política, é mais uma visão econômica. Sim. Né? Porque você tem que, no livre comércio, dar uma contrapartida também, né? Exato. O Brasil é signatário de acordos. Brasil, né? E num acordo como esse, tem muitos que se dão bem e outros que não, né? Infelizmente. E assim... Há uma segmentação. Realmente. Eu lembro que no passado, né? Até quando a gente trabalhava na carreira fazendo monitoramento a bordo dos navios, a Argentina exportava muita carne. E parecia que eles estavam na nossa frente. Hoje já mudou totalmente, né? O Brasil, ele... em quantidade, assim, e também em qualidade. O Brasil, ele já é superior, assim, na questão de órgãos, de acordos de exportação de carne do que a Argentina. Não, o Brasil está muito à frente. Mas já faz há muitos anos que ele já está à frente? Há muitos anos. Talvez a questão de qualidade talvez seja discutível no todo, olhando o todo, né? Porque, assim, em controle zoossanitário, o Brasil é campeão mundial. Né? Em controle, a gente tem vários exemplos aí, só para pegar 2 recentes, a peste suína africana e a gripe aviária. Então, é nisso que eu ia chegar, na gripe aviária. Então, você vê, teve um surto, vários surtos na Ásia, de peste suína africana, na Europa, peste suína africana, e nós não tivemos nada. E a gripe aviária nos Estados Unidos, todos os estados praticamente tiveram incidência de gripe aviária, né? E nós só tivemos em aves migratórias, em um caso em propriedade de subsistência, que eventualmente teve contato, que rapidamente foi tratado como um foco e debelado. Então, dentro do plantel comercial, não teve nada. Então, é vitória do setor privado, que tem as medidas, tem os meios, né, os ativos,
e tem o expertise também, Sim. e do setor público, que faz o seu trabalho de vigilância ativa e passiva. É isso aí. Né? É verdade. Vale a pena falar um pouquinho sobre vigilância ativa e passiva? Poxa, Com por certeza. favor. Então, a vigilância ativa é aquela em que o técnico ativamente ele vai procurar e pesquisar os focos, eventos e enfermidades, né? Sim. E a passiva é por meio de um sistema de informação. Então, por exemplo, o produtor rural desconfia de uma enfermidade no plantel dele, que seja qual seja o plantel, o animal, ele tem a quem ele recorrer. Então, eu trabalhei também, antes de trabalhar no Ministério da Agricultura, eu trabalhei nessa atividade. É mais ou menos o que ocorre, por exemplo, quando a China cria embargos para a carne brasileira por conta de alguma suspeita? Então, isso a gente tem que mostrar por meio de ações e documentos, né? Sim. Mas, vamos lá, um passo atrás, né? Todos os países, como o Brasil, que tem um sistema de vigilância e sanidade animal estruturado, eles são signatários da OIE, né? Que é a Organização Mundial de Saúde Animal. Sim. Né? A sede é na França, Paris. Né? E é um organismo internacional, foi criado, inclusive, o Brasil foi um dos fundadores dele junto, né? Que é por causa da peste bovina, uma enfermidade que hoje já é erradicada do plantel global. Sim. Nenhum país mais tem peste bovina, mas ela foi estruturada por causa disso. Então, você tem o informe de dados. Toda vez que você tem um evento sanitário, você tem que fazer a notificação internacional para a OIE. Legal. Então, por exemplo, se eu tenho... Ocorreu, por exemplo, no foco de 2001 em Jóia, no Rio Grande do Sul. Foi feita a notificação internacional de febre aftosa, 2001. Né? Estamos falando o caso que teve no Rio Grande do Sul em febre aftosa. Então, você faz a notificação. Mesmo que seja um evento, por exemplo, aves de subsistência não é plantel comercial, mas esse que teve no Espírito Santo foi notificado. Sim. Aves migratórias, você notifica também. Então, você tem um sistema de informação do mundo inteiro, né, sobre enfermidades animais. Dá uma palhinha só dessas aves migratórias lá, que a gente estava até conversando antes. Elas vêm lá do norte para cá, para o sul, faz umas pausas e aí ela pode contaminar a ave daqui. Seria isso? O perigo é esse. E o monitoramento é exatamente esse. Né? Elas têm as rotas migratórias naturais. São da espécie, ela já faz essa rota norte-sul, né? Por conta do inverno. Sim. Então, ela procura zonas mais quentes. Né? E nessa passagem, ela tem alguns pontos que são pontos, eles chamam de hotspots ecológicos. Né? Já são áreas onde as aves já pousam lá, descansam, eventualmente algumas espécies fazem acasalamento nessas regiões e são regiões de parada de várias espécies. Sim. E às vezes as rotas são diferentes. Né? Tem rota da Europa, tem rota da África e tem rota regional dentro do então, essas aves que você está citando, elas vêm dos Estados Unidos, por exemplo, até aqui. Até o sul do país. Até o sul do país. Ou param no Espírito Santo, param no Taim, param na Lagoa do Peixe. Né? Legal. Tive a oportunidade de trabalhar, antes de entrar no Ministério da Agricultura, eu fui da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Trabalhei 2 anos lá, quase 2 anos. E eu compus a equipe de emergência em doenças avícolas. Sim. Legal. Né? Então, quando a gente teve um evento, foi também de notificação de aves, foi de Newcastle, também uma doença de notificação obrigatória extremamente séria para aves, né? E teve um evento em plantel de subsistência também na cidade, e a cidade era Feliz, o nome da cidade, na Serra Gaúcha, uma cidade pequenininha. Teve um evento lá, a gente teve que fazer monitoramento de todo o plantel de subsistência do interior. Fomos visitando colônia em colônia, naquelas linhas lá dos colonos, pegando, coletando sangue para ver se tinha havido outros eventos em outras propriedades, mesmo subsistência. Ou seja, é um trabalho que ninguém vê,
está sendo feito, mas é um trabalho muito importante. Vocês analisam essas aves que estão migrando para ver se elas estão trazendo algum tipo de doença. Sim, sim. Nas temporadas, normalmente uma equipe faz essa pesquisa então, monta as armadilhas, né? Normalmente à noite, são redes finas, e aí elas migrando ali dentro da região acabam ficando presas nas redes, e aí elas já dão um aviso lá que uma sinetinha dá um aviso, você tira da rede e faz uma coleta de sangue, faz um swab de cloaca, um swab de traqueia para ver se tem o vírus da influenza ali. E se tiver, qual é a ação? A ação é a notificação. Primeiro, em ave migratória, você não tem atuação então tem que ter conhecimento até de qual tipo de ave é a migratória, né? Perfeito. Porque às vezes elas podem coincidir, tipo um tipo de ave semelhante com algum que tem aqui na nossa região. Entre espécies? Entre espécies, sim, tipo um pato, então, sei lá, um marreco. Tem o marrecão, né, do sul, né, que ele faz um trânsito ali dentro do Rio Grande do Sul, da Argentina, né? Uhum. Então, tem a possibilidade dele levar esse vírus, por exemplo, eventualmente para a Argentina. Sim. Né? Então, mas aves migratórias, a gente não tem ação de depopulação. Entendi. Só ação de monitoramento. Identificar. Só monitoramento. Você faz anilhamento, né? Você pode anilhar as aves, você vai só monitorar. O vírus está circulando, porque a circulação do vírus já faz a gente o quê? Vamos aumentar a questão da vigilância ativa e passiva. Vou olhar as propriedades de subsistência em volta, monitorar elas, entendeu? Fazer campanha educativa, por exemplo, com os produtores de subsistência. Olha, se morrer, avisa a gente, porque a gente vem ver o que é. O legal, assim, agora, vou fazer uma pergunta bem louca. Tudo bem, nas aves, elas vêm voando, mas e no suíno? Como que chega isso daí? Vem de fora? Ou não? É adquirido aqui mesmo? Tipo, um vírus para o suíno ou outros? No suíno, normalmente pode ser... local mesmo. É local e você vê, no Brasil não teve. É difícil. Difícil. Né? Condição onde você tenha promiscuidade de origens. Tá. E talvez um plantel de javali, né? Uma preocupação javali, é o javali. Cruzar com um porco, por exemplo. Um porco doméstico. Do javali totalmente selvagem. Sim. E vai trazer algo... Pode acontecer. É que nem o cara pálido, levar uma doença para o índio, por exemplo. O índio talvez, às vezes, nem suporte. O que acontece com o plantel de aves, né? A gente fica imaginando, a ave não tem o vírus. Ela pode ter o vírus e está super sadio. Caramba, que coisa. É igual a nossa gripe. Sim. Às vezes a pessoa tá... Imagine a influenza igual a gripe humana. Sim. Certo? Em condição de aglomeração. Por exemplo, inverno. Você, às vezes... Eu estou com vírus instalado, está replicando na minha mucosa nasal, no oral. Só que você está com a imunidade alta. Com a imunidade alta, ela está combativa, eu estou produzindo anticorpo e minha imunidade celular está ativa. Beleza. Às vezes você foi lá, trabalhou demais, pegou chuva, estresse, imunidade caiu. Estou conversando contigo aqui, você se infectou. Aí tu cai doente, eu não tive nada. No plantel animal é a mesma situação. Imunidade, estresse, tudo reduz a atividade da imunidade e propicia o ressurgimento viral. Então, você não vai ter nunca plantéis migratórios isentos de influenza. Não vai ter. Sim. Então, o trabalho é de monitoramento. Nossa, trabalho. É um trabalho de formiguinha. Com certeza. Se tiver tudo certo, ninguém vai lembrar. É isso aí. É o que eu falei agora há pouco. É um trabalho excepcional, mas que ninguém vê, né? Ninguém vê. Essa é a vigilância ativa e passiva. A passiva realmente é por conta dos produtores, né? Sim. Eles que vão... Olha, foi o caso da cidade lá de Feliz. Eles falam afeliz lá, porque senão fica infeliz, né? Aí fica feio, né? Afeliz. É verdade. Então, lá na Feliz, foi o caso. Teve um evento, foi em 2006,
5 ou 6, acho que 6, se não me engano. Teve um evento lá e o produtor, ele entrou em contato com a unidade de vigilância veterinária do município. Sim. E tinha um veterinário do estado, ele foi lá, fez a inspeção dos animais, pelo diagnóstico ele falou, grandes chances de ser influenza. Ele Newcastle, desculpa. Newcastle. Tá. Porque o Newcastle ele tem uma lesão típica que é a torção do pescoço, né? Sim. É bem típico do Newcastle. E aí ele fez a coleta de sangue, suave cloacal e de traqueia e mandou para o laboratório oficial, que é no Rio Grande do Sul, é o Desidério Finamor. E deu diagnóstico positivo. Aí teve que depopular o plantel dele e aí startou um evento sanitário. O evento sanitário, aí você faz toda... Quando você fala depopular, é abater. Eutanásia. Eutanásia. Caramba. Eutanásia. E é um problema a eutanásia em aves, né? Sim. Porque você depopular 10 aves é fácil. E um galpão de 25 mil aves? Pois é. Eu imagino isso porque eu estive visitando um frigorífico lá no Rio Grande do Sul também e eu via processo de abatimento de aves. Eles abatiam 1 milhão de aves por dia. Então, imagina a quantidade da produção de aves desse frigorífico. Um único frigorífico. E não é um frigorífico enorme, tá? 1 milhão, não... Qual que foi o frigorífico? Era o... Ficava em Montenegro. Que ficava em Montenegro. Montenegro, eu fui nesse frigorífico. É o que era o Frango Sul? Já tinha sido a Du, Frango Sul. Isso, Do Frango Sul, né? É isso. Não é mais, né? Não, agora é. Mas, né? Agora foi comprado. A Du foi comprada, né? Sadia, né? Pela Seara. É, JBS. JBS. Isso. Então, eu fui nesse frigorífico. JBS, abração, Clóvis. Opa! Clóvis esteve aqui, é verdade. Clóvis esteve aqui. Clóvis Juarez, Muito Juarez legal. da qualidade. Juarez é meu amigão. Um abraço pros dois, hein? Clóvis, Juarez, um abração. Então, 1 milhão de aves não é muito, né? Sim. O frigorífico que eu inspecionei no Mato Grosso do Sul, em Dourados, foi Avipau, depois virou Eleva, depois virou Perdigão, depois virou BRF. Até aproveitando o gancho desse frigorífico, algo que eu achei muito interessante foi o processo de abatimento das aves lá que eles tinham. Porque lá eles abatiam aves e mandavam para determinado local do mundo e para países árabes. Então, você tinha uma linha, as aves vinham pinturadas, né? Elas tomavam um choque e aí depois ela ia um processo de abatimento. Aí tinha um processo automatizado, que tinha umas lâminas que abatiam a máquina, e um outro lado, que era quando era toda a estrutura virada para Meca, direção a Meca, e o abatimento era feito manualmente. Então eram mulheres que ficavam com uma faquinha e o franguinho passando, e elas iam abatendo o frango assim, e sempre um representante lá do importador que ficava fazendo a oração e tal, e sempre virado a Meca. Eu achei isso muito... Eles contaram que era virado a Meca. A gente não sabe, né? Que a gente não sabe para onde tá a Meca, né? Bom, mas com certeza alguém foi fiscalizar isso, né? Existe uma certificadora, né? Sim. Do Halal no Brasil, é Cibal, se não me engano. Tá. Certo. Então, ela faz a certificação exatamente de todos esses aspectos aí, né? Se realmente os sangradores, eles são muçulmanos, né? Tá. Se a disposição do layout está realmente virado para Meca, tem que ter a plaquinha lá da oração, né? Deus é glorioso, né? Eu só vi o processo, eu não entendi nada, eu fiquei perguntando pro pessoal. E assim, é tão natural, né? Você vê, aí a faca começa a coagular, né? Eles limpam, aí eles começam a pegar assim, já passou umas 3 ou 4 cabeças, eles vão cortando, cara, é um negócio... Tem que trocar, né? Eles trocam, né? Troca a lâmina. Quantidade, isso é um PSO que chama, né? Um procedimento sanitário operacional. Sim. A própria lâmina tem que ser trocada. A lâmina e a faca também. A faca tem que ser trocada. Então, o operador lá está fazendo a sangria, por exemplo. Sim. O manual de boas práticas do frigorífico fala, olha, a cada 5 aves ele troca a faca. Então já tem um esterilizador do lado, ele vai lá, troca aquela faca, pega uma faca e já foi esterilizada, já está no esterilizador, ele começa a sangrar de novo. Em questão de saúde, excelente. Excelente. Isso é um procedimento sanitário operacional. Exatamente visando o quê? Você não ter contaminação cruzada.
Então, Sim. essa questão que eu achei que eles estavam limpando a faca, ele já estava trocando a faca. Esterilizando, né? Ah, legal. Porque fica o Aí ele deixa ela esterilizador. esterilizando, tira a outra, faz. Aí, depois de tantos minutos, aquela faca que ele usou lá no começo já está esterilizada de novo. Isso. Então, por exemplo, digamos que o plano fale que a cada 10 cortes ele troca a faca. Então, ele tem que ter um esterilizador dentro dele, do lado dele, com 4 facas. Sim. Aí ele vai cortar 10, o certo isso, né? Ah. Cortou 10 aves, né? Então, abateu 10 aves. Aí ele coloca a faca, pega a segunda. Aí vai lá... Mais 10, tá. Aí mais 10. Aí coloca, Cada pega ciclo a de terceira. 40, ele vai pegar novamente a primeira faca. E normalmente são mais de um sangradores, né? Normalmente São são vários, 4, são vários, dependendo são da vários. velocidade da nora, de 4 a isso 8 mesmo. sangradores. E eles vão intercalando, né? Aham. Então, É. normalmente, nesse frigorífico... Não sei, você está falando de Dourados, Eu do tava 18? falando do de Amparo, que foi onde eu vi, foi o de Amparo, foi de o Pena Amparo. Branca, né? Foi muito lá. Eu vi isso no Dux e eu Esse vi é o 18. e eu vi na JBS em Goiânia, aí já foi, no caso, o gado, o abatimento do gado. Também, sim. o mesmo processo também, só que isso era eu achei até estranho, porque era um muçulmano também, ele encostava a cabeça no gado e aí ele abatia o gado, né? Rezando, né? Também. O procedimento tem que Realmente. ser na base o mesmo, né? Sim. Só que aí tem que ser feito o corte, o corte da carótida, jugular e da traqueia. Ao mesmo tempo? De fora a fora. Esse é o corte. Caramba, tem que ter esse é uma o corte técnica religioso. impressionante, né? Tem que ter uma técnica e um sangue frio, né? Muito, Um Isso nem sangue se frio, fala. Porque Não, quando eu vi um outro, eu acho que foi esse daí. Mas eu vi também aquele da pistola, tem um da pistola também, né? Isso. Que eles abatem, então... esse é o abate convencional, convencional, que chama científico, né? O científico. É como se desse um nocaute e Isso. não acordou e tá sangrando Em já. hipótese nenhuma, o atordoamento pode matar um animal. Ah, tá. É como se ele levasse um nocaute, apagou... Nocaute. Ele tem que estar vivo, as funções circulatórias tem que estar normal. O que ele tem é uma concussão cerebral. Sim, Caramba. entendi. Então Caramba, ele não que pode coisa. morrer. Porque, tecnicamente, ele tem que estar com o sistema circulatório ativo, o coração ativo, para exatamente exsanguinar ele na calha de sangria. Então, quando ele está Caramba, passando que na coisa. calha de sangria, são 3 minutos na calha, é o tempo suficiente para que perca aquele volume Todo sangue. do sangue. Não todo, tem um volume residual que nunca se perde. Certo. Mas e isso está associado com o shelf life do produto. Caramba, que Sim. coisa, cara. Uma sangria inadequada já é visto que o produto ele tem um shelf life menor. Ele perde a qualidade. Ele perde a o qualidade shelf life. e vira porta para de proliferação bactérias. bacteriana. Ah, Então o nível de contaminação da carne é maior por causa simplesmente da sangria inadequada. Caramba. Isso já é técnica de inspeção, é coisa antiga já, tá, gente? Sim, sim. É coisa que já está totalmente internalizado nos manuais de inspeção e boas práticas. aham. Há mais de 60 anos, 70 coisa, anos, eu já cara. estudei assim. Muito legal. Até lá Porque é uma ciência. Sim, É uma até ciência. então lá na pecuária lá dos seus familiares já fazia também um processo de sangria que o pessoal até utilizava aquilo para fazer outros ingredientes, né? A própria, né? Mas no interior não se Não preocupa tem, muito né? com isso, porque o abate é imediato, Vai né? ser imediato e vai ser consumido logo de cara, né? Estão falando de coisa tradicional, Tradicional. né? Então, não tinha frio. É, Mas verdade. eu estou falando, meu avô faleceu morreu em 55, então não faz tinha muito- frio na é cidade verdade, dele. É verdade. É. O frigorífico era a carne, só descansava a carne de sol se você quisesse guardar mais tempo. Sim. Essa é a realidade em muito canto do Brasil Sim, ainda. sim. A gente acha Ainda que não é, existe, né? Que coisa, né? Pois é, então estamos aqui com o Paulo, né? E agora ele vai começar a contar pra gente sobre a carreira dele já como auditor, né? Mas antes, vamos só fazer aquela pausa tradicional para a gente fazer uma homenagem aos nossos apoiadores e patrocinadores, né, Vavá? É isso mesmo. Quero mandar um forte abraço aí para a ACL Cargo, para o Luiz, o Bruno, a transportadora aí, ó, altíssima qualidade no transporte de medicamentos e contêineres refrigerados. O pessoal da GESCOM também, né, que está com a gente também desde o início, apoiando aí. Um abraço para o Daniel e para o Marcelão. Avento International, transporte porta a porta no aéreo e marítimo. Podem contar com a Avento lá,
contato lá comercial, o Marco Júnior, 100%. Videira Engenharia, Marcelão, um abraço para você também, tá com a gente. A SOC Shipperon Container, aquele container que você pode fazer um one-way, pegar lá na Europa e trazer para cá, se livrar de demurrage. Rafael Lima, um abraço. Delize Salgateria, os melhores salgados artesanais aqui da Baixada Santista, um abraço. Versibox também, locação de containers, venda em todo o território nacional. E Postos Portal de Santos, que a gente chegou até aqui com combustível de qualidade. Qualidade, sempre. E o Gentil Advogados aí, o nosso suporte jurídico, o doutor Fábio aí, ó. Nota 10 aí, Direito Marítimo, tá dando show lá em Itajaí aí nos workshops. É verdade, um abraço, doutor Fábio. E a gente vai fazer uma pausa de apenas 1 minuto para vocês conhecerem os nossos patrocinadores e voltamos rapidinho. Sem Calado Podcast. Oferecimento ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. Vento International, conectando sua carga com o mundo. Delize e Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio GESCOM, reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio SOC, Ship on Containers. Videira Engenharia e Serviços em refrigeração naval e comercial. Versibox, venda e locação de containers. Postos Portal de Santos. Gentil Advogados. Potencializar seu negócio para o mundo nunca foi tão fácil. Com uma ampla rede de parceiros no exterior, estamos aptos a oferecer soluções logísticas personalizadas aos nossos clientes. Se a sua empresa procura por segurança e agilidade nos embarques, você pode contar com a Vento International Logistics. Conheça nossas soluções logísticas. Desembaraço aduaneiro. Transporte rodoviário. Transporte ferroviário. Transporte marítimo. Transporte aéreo. Com mais de 10 anos de mercado, somos especialistas no transporte de cargas em todo o mundo. Vento International Logistics, conectando sua carga ao mundo. Estamos de volta, então, com o Dr. Paulo Carvalho, que é auditor fiscal do Ministério da Agricultura, né? Agora, conta pra gente, dentro da sua trajetória profissional, quando foi que você entrou no Ministério da Agricultura? Em 2007, eu entrei no Ministério da Agricultura por concurso público, né? E a primeira atribuição minha foi dentro da área de inspeção, trabalhar no CIF mesmo, né? No Serviço de Inspeção Federal. Às vezes, o Ministério da Agricultura tem muita sigla. Se eu falar alguma e ficar boiando, por favor. O que é isso? Tá bom. Vou tentar me policiar. Mas o Serviço de Inspeção Federal é o serviço que executa a inspeção dos animais em vivo, ante-mortem, e executa a inspeção mediante o abate, durante o abate, o pós-mortem. Por isso, né? Então, por exemplo, onde eu trabalho, né, a gente sempre tem quando vai fazer manutenção de containers, aí o pessoal tem sempre aquela frase, pô, o CIF já liberou o container? Não liberou, ele só vai liberar quando tiver ok. Exatamente. Então, também atua nessa parte também. E isso também tem atrás das embalagens que tem lá um códigozinho, um carimbo, CIF, e tem um código. Aquele código deve ser da onde é. É o número de registro. Boa. Então, por exemplo, o dona de casa, o dono de casa que fez a compra lá, vai comprar, vai ver uma carne, vai fazer um churrasco no fim de semana. Beleza, comprou aquela picanha bacana. Vai olhar lá se tem o registro. O número de registro é o selo. O selo é a marca, uma das marcas brasileiras mais reconhecidas no mundo, tá? Sim. O Serviço de Inspeção Federal, o CIF. Que legal. Né? Então vai ver lá se tem aquele selo, aquele redondinho lá, CIF e o número. Aquele número diz respeito à unidade fabril. E tem uma equipe composta de alguns auditores, alguns técnicos, né, agentes, responsáveis por promover a inspeção, tanto dos animais, os auditores com formação em medicina veterinária, né? Sim. E para executar a inspeção ante-mortem, isso é, os animais vivos, porque tem que olhar com eles vivos?
porque para você ter a possibilidade de ver sinais e sintomas clínicos. Por isso tem que ser um veterinário. Sim. Porque ele tem que ser avaliado clinicamente em vivo para ver se tem algum achado que possa auxiliar depois do abate ou, eventualmente, direcionar esse abate para um abate de emergência. Tem algo assim específico, tipo lesões que chama, né? Doenças, né? Por exemplo, uma muito simples de ver é febre. Um animal febril ele não pode ser abatido para abate regular. Sim. Né? Então, um animal com status febril, você tem que ser abatido com abate de emergência. Então, vai na emergência, normalmente é imediata. Você pode aguardar, ele não vai ser abatido imediatamente. Ele pode ser abatido em separado, numa linha separada ou no final da linha, no final do ciclo de inspeção, do ciclo de abate. Então, daquele lote, ele vai ser separado para ser abatido no final, por causa de risco de contaminação. Tá. Então, a febre é uma denúncia de que, eventualmente, ele pode estar com uma enfermidade e possa ter lesões. Então, é uma inspeção médica, de fato. Né? Ele pode ser abatido no final e constatar, por exemplo, que ele tem uma infecção purulenta. Caramba. Uma região que é tão grande, tão massiva, que está causando febre nele. Ou pode ser um evento de uma tuberculose. São achados que a gente identifica durante a inspeção sanitária nas linhas de abate. É normal. Caramba, interessante. E é mais comum do que se parece ou não? Muito comum. Né? Muito comum. Eu já vi um vídeo no YouTube sobre isso, o cara com um pedaço de carne, e ele mostrava onde tinha pontos de pus. Eu já vi um vídeo. Normalmente são nos linfonodos, né? Sim. Tem linfonodos já muito específicos, já são clássicos de achados de tuberculose, e na pleura, o revestimento, a membrana que reveste o pulmão, também em alguns pontos do pulmão. E no começo, quando o Emerson anunciou, falou que você foi chefe do Vigiagro. O que é o Vigiagro? Isso tudo que eu estou falando é a parte do Serviço de Inspeção Federal, CIF, né? Sim. Do CIF. Então, a competência de gerenciar o Serviço de Inspeção Federal é do Departamento de Inspeção, do qual eu trabalhei por 2 anos. Sim. O Vigiagro é um serviço estruturado, transversal. Ele não atua simplesmente ele não atua diretamente sob gerência do Departamento de Inspeção, mas ele atua sob a competência da própria Secretaria de Defesa Agropecuária. Sim. Então, é um time especializado, generalista, lotado em portos, aeroportos, postos de fronteiras e aduanas do interior. Caramba, coisa. Então, esse time trabalha na coordenação, sob gerenciamento de uma coordenação em Brasília também, que está dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária. É especializado na parte de trânsito internacional. A Secretaria de Defesa Agropecuária é o SDA que você falou lá. O SDA, ele gerencia tudo. Tá, perfeito. O SDA está dentro do mapa, né? Então, dentro do mapa, o mapa é como se fosse uma corporação enorme, Sim. né? E tem várias secretarias. Legal. A secretaria que cuida da parte de saúde, defesa, saúde animal, inclusive a humana, na parte de serviço de inspeção, é a SDA. Tá. As outras vêm o quê? Relações internacionais, por exemplo, Secretaria de Relações Internacionais, negociações com os países no qual o Brasil tem acordo comercial. Eles são especializados em acordos. Sim. Então, os acordos SPS de sanidade e fitossanidade, os representantes do Códex Alimentar, que vê todos os regramentos sobre trânsito internacional de comércio de produtos, né? OMC, todas essas agendas internacionais é feita pela Secretaria, no que tange o Ministério da Agricultura, Sim. a Secretaria de Relações Internacionais. E tem a parte de fomento, que é a principal do Ministério Sim. da Agricultura. Fomento e política agrícola, né? Você imagina, para você negociar a parte do Fundo Rural, Sim. né? Do Plano Safra, certo? Aquele montante de recursos que vai ser disponibilizado para fomento de empréstimo
né, para os produtores. Isso aí é Apropriação de terra, desapropriação de quem já Exato. mora naquela terra que vai ser utilizada. Isso tudo tem secretarias específicas que trabalham nessa parte. Sim. Que é a parte de fomento, que é a parte mais, vamos dizer assim, a razão de ser do Ministério da Agricultura quando ele começou. Lá atrás. Lá em 1860. A primeira referência a ele como Secretaria da Agricultura, dos Negócios e da Aviação Pública, era um nome assim. Então, nem sonhava em exportar produto. a parte de... Exato. E a parte de saúde animal é muito mais recente, só veio já no início do século XX, né? Sim. Porque, um exemplo, por exemplo, a universidade que eu estudei, ela é uma das universidades de veterinária e agronomia mais antigas do Brasil, tem mais de 100 anos. Uhum. Ela era subordinada dentro do Ministério da Agricultura, até 1960. Caramba. Era a universidade Agrícola. O nome era Universidade Rural do Brasil, Rural do Brasil. que era a única que tinha, Rural do Brasil. Então, de rural, né? Foi esse Sim. nome. Então, o Ministério da Agricultura abarcava todo o ensino também agrícola, Sim. até Caramba. 1960. Caramba. Entendeu? Então, isso aí depois foi passado para o MEC, né? Sim, sim. É, Aí quando passou para o MEC que deu essas vertentes a mais, até na medicina veterinária, né, de outras espécies. Ele era mais focado mesmo na parte rural, em animais de grande porte? Ou... com certeza. Sim, né? Com certeza, era focado mais... Porque hoje quem estuda veterinário estuda também já animais domésticos. O Estudam... veterinário naquela época estudava, Também, animais, cães e gatos estudava, Também. mas não era tão importante quanto hoje. Hoje, hoje o pet ele virou um membro da família, né? é verdade. O foco naquela época era o animal de produção. O médico veterinário é um médico generalista, ele vai estudar de tudo. Sim, Uhum. Né? É super complexo, inclusive, verdade. as disciplinas. Mas Não, e minha cunhada é veterinária, eu até concordo. Cara, veterinário é muito difícil. A pessoa, ela chega lá e fala o que tem. E o animal? Exato. Alguns amigos que são Já pediatras, pensou nisso? eles Um comparam... abraço para Fernanda. Alguns amigos pediatras, eles comparam com a pediatria. Sim. Eu também o paciente É verdade. não fala, né? É. Só que na pediatria só tem humano, então você só estuda a parte humana. E a parte veterinária, que você tem cavalo é diferente de boi, que é diferente de cachorro, que é diferente de gato, que é diferente de galinha. Eu não parei para pensar nisso. Né? Então você tem que estudar um pouco de tudo disso. Imagina, É super o complexo. recém-formado lá chegar... Ah, o meu galo tá com um problema, vai operar o galo, entendeu? Com certeza A já Fernanda, tiveram colegas inclusive, que... já me contou uma história que sobre operou o isso. galo, já. né? Tem história, assim, Perdeu o bisturi para tentar... Deixa eu voltar para o Vigiagro. É verdade, A gente vamos vai lá, fugir vamos lá. demais. Então, o Vigiagro, ele é essa estrutura transversal, porque ele dialoga com todos os departamentos dentro da SDA. Sim. Então, o Vigiagro o técnico do Vigiagro, seja auditor, seja agente, ele é generalista. Ele tem que ver ração, na parte veterinária, né? Ração animal, medicamento, insumos, Caramba. carne, pescado, animais vivos, tudo isso tem que estar dentro da esfera de atuação do Vigiagro. Né? Enquanto a inspeção, eu só vou ver o animal, seja vivo quanto morto. As outras partes da cadeia, inclusive a parte de insumos, também é abarcada pelo Vigiagro. Inclusive também, por exemplo, a parte da produção de frutas também está dentro. Frutas também. E aí já tem várias seções, os defensivos agrícolas e por aí vai. Tudo Exatamente. Insumos agrícolas, o defensivo, até parte de pallets de madeira. Sim. Né? É verdade. Então, isso acaba abarcando praticamente todo o trânsito internacional. Sim. Né? Se a madeira não tiver certificada, por exemplo. Exatamente. E, sim, especialmente na importação, certo? Ah, tá. Porque aí o foco do Vigiagro é salvaguardar as florestas, sejam nativas quanto florestas plantadas, né? Sim. Sim. Para ingresso de pragas florestais. O foco é em pragas florestais. Tem tudo isso. A madeira tem que estar certificada e não tem que ter visão de pragas ativas. Sim. Galerias, formação de serragem, né? E quando vem uma madeira assim que não está certificada, causa um problema danado. Às vezes pode perder até a carga, não. Tem processo para incinerar, acabar com aquele...
teve uma revisão recente do normativo, possibilitou a habilitação de entes para fazer o tratamento fitossanitário. Isso para mim foi uma revolução. Na época que eu estava na chefia regional, tinha muito problema com isso, né? Porque tinha questão de galeria em si, isso é praga ativa, é complicado. Aí realmente a praga está ingressando, mas muitos dos problemas era por uma falta de marca. Né? Então, às vezes o produto, o pallet foi tratado. Num outro, a gente tinha evidências de que em outros lados, em outros pallets da mesma carga, tinha a marca de tratamento, mas um pallet estava sem a marca. Por uma falta de descuido eventual, ou então madeira de piação. Era muito comum, isso principalmente no NVOCC, né? Sim. E você fazer o agente de carga, inadvertidamente, colocava uma madeira que não tinha sofrido tratamento, não tinha evidência de praga, mas ela estava sem marca. E ela sendo de um determinado diâmetro, tamanho, dava bastante problema para vários importadores, né? Porque era carga consolidada. Então, hoje o que possibilitou você fazer o tratamento fitossanitário no terminal, no ponto de ingresso. No terminal. Legal. Então, você... Na zona primária. Na zona primária. Então, no terminal, uma equipe de tratamento fitossanitário, privada, tá? Sim. Que bom, né? Bom, revolução. É uma grande evolução. Então, você pode picar o pallet ou a madeira em uma granulometria específica, já está na norma, né? E aí você mitiga totalmente o risco fitossanitário, porque a praga, se tivesse uma praga ativa ali, ela teria sido picada, né? Ela teria morta. Interessante. Né? Agora eu queria voltar mais para nossa área aqui, né? Umas dúvidas que eu tenho, né? Principalmente com container refrigerado. Lá, vamos citar um exemplo lá com frango, né? Lá no Paraná. A gente sabe que a maioria, a grande percentual da carga, ela é escoada por ferrovia. Né? E são cargas com controle de temperatura. Né? Então, por exemplo, esses contêineres são carregados a menos 18 graus Celsius, menos 20, por aí, e aí eles vão para a ferrovia, e na ferrovia esses contêineres vão desligados até o porto de Paranaguá. Então, essa viagem pode demorar de 2 a 4 dias, dependendo da localidade. Essa perda de temperatura nesse percurso, nesse tempo aí, ela é prejudicial à carga ou não? Então, no caso do carne de frango, né? Sim. O frango. Oscilações até menos 12 graus não geram grandes repercussões na qualidade. Certo. Até menos 12, certo. Menos 12 para mais frio, certo? Sim. Menos 13, menos 14. Sim. Não há grandes repercussões. Né? Acima disso, mais quente que isso, você começa a ter perda. Sim. Né? E um ponto de checagem é realmente o ponto de exportação. Então, esse é um processo de inspeção que é feito no porto, então, da temperatura da carga. É interessante explicar como funciona a exportação, né? Sim. Então, por exemplo, quando um exportador vai fazer uma declaração, ele faz a declaração por meio do Portal Único do Comércio Exterior. Né? É o nosso single window, né? O Brasil é signatário do Acordo Internacional de Facilitação do Comércio. Então, toda manifestação do ente privado tem que ser por uma janela só para toda a entidade pública. Então, é o Portal Único. Ele faz a declaração lá e tem um sistema do mapa. Inclusive, trabalhei com a equipe que desenvolveu ele. Foi, acho que um grande mérito do Ministério da Agricultura, que é fazer a manifestação automática dos canais. Sim. Né? Então, se existir conformidade documental, automaticamente não tem gerenciamento de nenhum ente humano. Né? Ele já parametriza verde, amarelo, vermelho. Uma determinada amostragem ou determinado histórico ou com um dado nível de não conformidade pode gerar um vermelho. Aí posiciona. Sim. E uma das checagens é exatamente a temperatura. Ver se teve oscilação de temperatura. Então, quando o porto, né, geralmente ele faz a primeira leitura, né, aí já estou falando mais tecnicamente, ele não espera o container ficar ligado um tempo e, assim, gera muita dúvida no pessoal que opera, porque ele pega logo a temperatura imediata, ainda sem ter a circulação total daquele ar. É errado. E aí declara, às vezes, que aquele container chegou em
-9, por exemplo. E causa um constrangimento, às vezes um chamado desnecessário, porque depois de meia hora ele já está -18 novamente. Sim. E acontece isso daí e entra nesse portal essa informação do porto? Não. No portal único não tem Não, informação é o cliente, de temperatura, né? Certo. A informação da temperatura declarada, ela não está lá, a não Ah, ser no certificado. sim. Isso é, na base de dados do mapa, toda vez que é emitido um certificado, é aquele... É a da planta. É a que o CIF tirou lá. CIF, né? então. Ele emitiu o certificado, ele está na base de dados do mapa. Quando é declarado pelo exportador, ele usa aquele número do certificado. Sim. Ele colocou o número, o portal único consome os dados do certificado e checa. Sim. Se houver conformidade, por exemplo, número identificador do container, do certificado é o mesmo. Checou, abriu a chave. Ele cai em verde. Então, Ah, isso, 5 minutos. Porque é a senão é manifestação. engessar totalmente, né? Se 5 fosse. minutos é a manifestação. Então, Automática. então isso daí faz total sentido, porque os exportadores consideram que o container desligado ele perde 1 grau por dia. É um cálculo que não é exato, que depende de diversos fatores, né, externos. Sim. Mas eles consideram 1 grau. Então, numa viagem de 4 dias, ele perderia de 5 graus. Então, se ele vai com set point de -22 graus, então ele chega dentro da temperatura. Né? Chega dentro da temperatura, não teria E- impacto. E para carne bovina, qual seria esse limite? O limite normalmente é -8. Sim. Isso está muito específico no modelo do certificado, no acordo entre as partes. Por exemplo, Rússia, Sim. um mercado que está bem específico isso no modelo de certificado. Eles falam lá, -8, na checagem de trânsito, o limite tolerável é -8 na carne bovina. Sim. Então, por exemplo, cai num vermelho lá no portal único. Aí alguém do mapa vai fazer a inspeção, um técnico ou um veterinário, né? No caso, o auditor ou um agente. Um dos elementos é a checagem de temperatura. Abriu o container, pegou uma caixa, mediu uma temperatura de um produto, se der -10, está dentro. Tá dentro. Perfeito. Pelo requisito com Ele a pode Rússia. até recertificar. O que Não, acontece- ele não para o trânsito, não só para. segue. Só simplesmente segue, entendi, legal. Ele só redeclara o lacre. no certificado. O lacre, Né? tá. O lacre é redeclarado. Eu pensei que fizesse toda a contagem novamente das caixas, porque aconteceu já algumas vezes de o Gen 7, o bendito Gen 7 parar. E o pessoal pedia para ele posicionar em um outro agente, um outro CIF, né, que seria um outro registrador, na ar frio, por exemplo, na local frio, para recontar, eles acabam recontando todas as caixas e fazendo novas leituras e colocando novos termorregistradores, isso aí. E eu achei que ele fazia um novo registro. Não, ele só... Depende bem da situação. Pelo que me parece, houve a necessidade de uma abertura durante o trânsito, né? Isso, precisou abrir porque acharam que pode ter variado mais do que esse limite, provavelmente. Aí, no caso, assim, o que a gente está falando é a abertura controlada, né? Ah, tá. A abertura vai ser feita numa câmara resfriada, Sim, habilitada pelo Ministério da Agricultura, pelo Vigiagro legal. e por pessoal competente. Isso é normal, pode acontecer. Acontece normal. todo Acontece dia. Por exemplo, todo o dia. canal vermelho da Receita Federal cai muito. E aí tem que ir para esse local para fazer. Tem que, hoje, desde 2017, a gente fez uma revisão normativa intensa no Manual do Vigiagro, né? E um dos pontos foi a figura da habilitação de recintos. Caramba. E, então, os recintos que quisessem se especializar, por exemplo, com manipulação de cargas resfriadas e congeladas, eles teriam que fazer uma câmara num modelo específico, não precisa ser um interposto, tá? Sim. Precisa ser uma câmara que consiga manter uma temperatura aí de 5 a 10 graus de temperatura ambiente, né? Sim. E a estrutura física necessária para fazer uma inspeção. Não é um entreposto, certo? Mas é uma câmara de inspeção de resfriados. E a gente consegue fazer esse trabalho. Hoje, a maior parte dos recintos em Santos é dotado com essa estrutura. Legal, legal. Então, o mapa inovou com essa normativa, a Receita Federal achou boa, passou a usar. A Anvisa achou boa, passou a usar. Pô, legal. Eu lembro que tinha uma câmara ali na saída do Casqueiro ali, antes da Sim, ponte, né? Que sim, quem sim. utilizava Era a Seara, era a utilizou um própria tempo, né? Seara ou a Sadia, alguém.
E depois foi inabilitada, mas era um negócio bem legal ali. Eu conheci Tinha também essa um ali planta. na Ana Santos também, uma que era o pessoal do leite, Leco, que usava, Sim, lembra? eu também fiz uma Tinha. visita a essa Ali planta. não era o CIF 1958, o Afril, o antigo Afril, que era, acho que era Ali na rua Ana Santos, lá na... Não, eu digo a outra ali na... No Casqueiro? No No Casqueiro. Casqueira, então, não sei. Eu sei que depois Chegou- ficou como privado ali, né? Como É iniciativa privado, privada. mas é um entreposto, Mas né? era um era um Ali era um entreposto ali. ali era um Legal. entreposto. Foi até tá Certificado. sendo desmanchado, Tá sendo eu acho, desmanchado, é uma Inclusive, pena. Era o tinha- Afril, né? Era Não, o antigo não. Avante, não era? Avante, é Era um verdade. Avante. E eu conheci a estrutura do sistema de refrigeração daquela planta, era espetacular, Era tudo muito novinho, bom. Era. Era, eu achei Uma pena, assim, foi uma eu passei menos, outro né? dia ali, eu fui na Multilog, né? Multilog, isso. Fui na Multilog e aí passei ali do lado. É. Eu vi os caras desmanchando. Que pena. Eu não tá. trabalhei ali, tá? Mas pela grossura das paredes, eu falei, nossa, isso aí é de outro É, de outro era muito tempo, bom. né, cara? Não, É. não volta mais fazendo um frigorífico dele. Porque hoje é tudo isso no painel, né? é verdade. Ninguém faz mais daquele jeito. É. Agora, uma outra dúvida. Qual é o critério, por exemplo, a gente às vezes tá no porto fazendo atendimento, e aí fala, esse container aqui vai para inspeção, esse vai, esse não. Qual é o critério? É por amostragem? Tem um grau de randomicidade, sim, mas a maior parte é histórico e informação declaratória. Certo. Então é o que eu falei, por exemplo, a base de dados do mapa tem alimentada com todos esses certificados. Isso, inclusive, é passível de consultar. Você pode entrar lá, agricultura.gov.br/CSI. Sim. Ah, o CSI, Aí ele certificado de Sanitário Internacional. Ah, Então, você abre uma chave alfanumérica, você insere o número do código alfanumérico, que é produzido no certificado, né? Sempre que ele é emitido. Sim. E aí você consulta lá, você tem toda a informação. Qual o exportador, o fabricante, qual o produto, qual a temperatura. Legal. Tudo tá lá. Legal. E isso, inclusive, é uma transparência que o Ministério da Agricultura faz com os parceiros importadores. Sim. Isso é, a autenticidade do certificado sanitário internacional. Ele realmente é um certificado Legal. válido? É verdadeiro? E nesse site também traduz para inglês, se a pessoa quem comprou a carne lá na Bélgica, aí ele vai traduzir ou não? Acho que Sai- ele está... Eu tá em acho que desenvolvimento. ele está em 4 línguas, acho. Ah, então tá bom. Legal. Tá. Tá em Poxa, chinês, eu inclusive, vou consultar depois, em vou português, ficar lá digitando para ver. português, espanhol, francês Que e legal. chinês. Caramba, cara. Olha, cada curiosidade, Legal. né? Eu nem imaginava. Até essa minha pergunta sobre qual container deve ser inspecionado ou não, é por uma situação que aconteceu no passado até, que há 22 anos atrás, foi em 2002, que eu lembro que a gente começou a fazer exportação de container de manga com controle de atmosfera, porque ela ia para o Oriente Médio e o transit time era de 40 dias, então você tinha que ter um controle de atmosfera para garantir que o shelf life da fruta, né, fosse maior e ter mais qualidade para você comercializar lá. Então, nesse sistema, você retira o oxigênio e deixa níveis mínimos para manter a fruta em processo de hibernação. Então, você não pode, em hipótese alguma, abrir esse container depois de carregado e começou o tratamento. Perfeito. Senão, você perde todo o controle, né? E aí, um certo dia, eu estava em Pecém, né? Inclusive, o Rodrigo Gomes contou uma história parecida em Natal também, que aconteceu com ele também. E aí, um fiscal cismou que queria vistoriar aquele container. E nós explicamos para ele que ele não poderia fazer aquilo, tal. Ele não quis ouvir, né? De forma alguma. E falamos, inclusive, que tinha risco para ele, porque não tinha oxigênio. E ele foi teimoso, abriu o container, aí quando ele respirou, ele acabou desmaiando, né? Não teria que ter uma informação que ele não poderia, de forma alguma, abrir aquele container? Provavelmente isso foi há muito tempo, né? Foi há 22 anos. Não, 22 anos. Então, não estava no Ministério da Agricultura naquela época e nem tem um acesso ao qual normativo que determinada naquela época ser aplicado, né? Mas a cadeia de exportação de vegetal é um pouco diferente da animal. Sim, Normalmente, a inspeção vegetal é feita no ponto de egresso, normalmente. sim. Então, Tá. provavelmente isso estava no normativo na época e aí o auditor não se viu... Não. Ele falou, olha, eu tenho que inspecionar o produto para emitir o certificado fitossanitário. Se eu não inspecionar, eu não posso emitir. Sim. Então, assim, embora o auditor também ele fica um pouco
entre a cruz e a espada, né? Como se Sim. diz, assim, sigo o normativo É que, e que quase nem o morro. despachante aduaneiro, que né? na realidade ele pensou, por que esse pessoal todo não quer que eu abra esse container? Tem alguma coisa errada, eu vou abrir. Então acho que ele suspeitou mais disso aí do que... O caso, por exemplo, hoje a gente possibilita, o Ministério, né? Eu digo, o Ministério da Agricultura possibilita a certificação nos packing houses, né? Perfeito. Que eu acho que é muito mais eficiente. Sim. Que lá, inclusive, você não para trânsito, né? No Sim. ponto de regresso, né? Não tem um embaraço, vamos dizer assim, logístico, né? E você tem até a possibilidade de você fazer um trabalho de inspeção mais adequado do que ser feito no ponto de egresso, no meu ponto de vista. Sim, com certeza. Inclusive, lá na região de Petrolina, eles também exportam principalmente uva, né? Ultimamente, uva para os Estados Unidos. E aí tem o tratamento, tem o cold treatment, né? Que é o tratamento de frio para poder receber essa carga lá. E é feito tudo isso no packing house. Maravilha, né? Isso é possível. Esse normativo que eu falei que a gente trabalhou em 2017, teve a publicação dele, foi um trabalho muito extenso, mais de um ano editando, né? Ele está totalmente digital. Se colocar Manual do Vigiagro, quem é da área vai ter ali no Google, vai aparecer mapa, Manual do Vigiagro, ele tem formato digital. Isso já está internalizado na norma. Já pode ser feita a certificação, já deve ser feita a certificação para alguns casos, principalmente uvas, frutas finas, né? Fazendo o packing house. E eu acho que é muito legal esse processo do que o SDA exige, né? Do cold treatment, porque você faz um tratamento de frio durante o período da viagem, até chegar no destino, exatamente para evitar a proliferação de algum tipo de praga, né? Sim, né? Sim, é uma das questões. Tem a possibilidade também, maçã, se não me engano, tem a possibilidade do tratamento térmico também, né? Sim. Como preventivo para Cídia pulmonera, que é uma praga, é uma mariposa, né? Sim. Que o Brasil erradicou. O trabalho de erradicação do Brasil é um dos trabalhos de referência global. Eu também lembro da Helicoverpa, não era Helicoverpa? Helicoverpa é da soja e do algodão, né? Isso, mas ela também, devastou lá a região Luiz Eduardo Magalhães, ali para o sul de Goiás. Não, ali mais o oeste da Bahia e o sul de Goiás. Então teve um tratamento gigantesco também com agrodefensivo. Mas não teve a erradicação, né? Ainda não. A Cídia foi um caso vitorioso do Brasil. Erradicou, né? Erradicou a Cídia, porque tem um ponto favorável para a gente. A nossa produção de maçã é bem centralizada. Aquela região, inclusive, que eu trabalhei ali, Vacaria, né? Isso. Vacaria é o sul do Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, bem no alto da serra. Porque a maçã, ela não é uma fruta brasileira. Ela tem uns nomes diferentes. Temperada, Fuji, né? Você pega a maçã Fuji. Fuji deve vir, sei lá, do Oriente, provavelmente. A maçã, os tipos, né? Sim. Então, assim, pode trazer outras coisas que a gente não tenha normalmente aqui, tipo outras pragas. Pode. Aí é um trabalho, inclusive, do Vigiagro. Tá. A inspeção dos frutos. Tá. Então, você inspecionar as frutas, maçãs, peras, marmelos, são todos... Aí tem também os peixes, que a gente faz também o controle aqui, igual aí o SDA faz lá. Já é minha praia, né? Eu tô pisando em terreno pantanoso na parte dos frutos, porque... Ele sempre manda pra gente, tô cuidando da saúde de vocês, e manda lá o raio-x lá da bacalhau. Essa parte, a parte de importação. Essa é a parte de importação. Então, o que eu tinha mencionado, que o Vigiagro, ele trabalha no trânsito internacional. Uma hora ele está trabalhando na exportação, outra hora ele é um generalista. Ele não é especialista em nada. Né? Ele é generalista mesmo. É que nem o clínico geral lá na porta do PS. Né? Então, ele tem que saber de tudo. E a parte de importação de pescado, o Brasil é um importante importador de pescado. Né? Tem aí mais ou menos 25% do consumo de pescado do Brasil são é importado. E vem de onde, principalmente? Olha... É que existe um gap enorme, assim. Tem pescados finos, caros, e pescados mais baratos. Então, por exemplo, um peixe que
estamos importando muito do Vietnã é o pangásios, filé de pangásios. Sim. Que é um peixe relativamente barato, é como se fosse um bagre, né? Sim. Eu comprei não sei o que, do Alasca. Eu ainda não fiz. Polaca do Alasca. Polaca do Alasca. Esse já é um peixe de pesca extrativa. O pangásios, panga, é um peixe do delta do Mekong, do Vietnã. Entendi. Ele é um peixe criatório, de criador, interessante. de criado. E é interessante o processo produtivo dele, que aproveita o ciclo hidrológico do rio. Caramba, né? Ali que coisa. tem influência das monções, né? Sim. Aquele sudeste asiático, a Índia, tem toda aquela a influência das monções. Então, tem as cheias do rio e a vazante. Quando ele vaza o rio, baixa, enche os açudes que ficam na borda do rio. Eles fazem o processo de criação ali, durante o ciclo. E antes da cheia, eles despescam. E mandam para o frigorífico. É interessante o processo. E assim, o que mais tem nesse do pescado é o quê? Salmonela? Seria... Salmonela é importante porque é extremamente patológico para os seres humanos. Sim. Né? Então, mas tem outros também. Tem outros, Escherichia coli, mas normalmente é de contaminação por manipulação ou água. Caramba, que coisa. Tudo dentro de um frigorífico tem que ser extremamente monitorado. Cloração é um ponto crítico. A dona de casa aí vai ficar agora esperta, né? Pra gente fechar agora, tem que falar do ovo, cara. Né? A gente tá tendo exportação de ovo aí com a Katayama, né? Mas agora cresceu muito. Cresceu muito. Porque agora tem ovo em pó, tem vários tipos de sempre tivemos muita importação, teve aumento porque parece que o preço internacional do ovo em algumas localidades aumentou muito. Eu li uma notícia específica sobre a Rússia. Sim. Que o Brasil estaria exportando muito para agora, a Rússia. Por conta desse problema da guerra, né? Então, muitos países não estão tendo mais nenhum tipo de contato comercial com a Rússia. Então, o Brasil é um dos países que está abastecendo a Rússia com todo tipo de alimento, né? Perfeito, né? Verdade. Eu acho que talvez o ovo também, né? No ovo também, assim, basicamente, salmonela, né? Entre outros. O ovo não tem muito o que manipular, o Brasil é exportador, né? É exportador, então não é ele o trabalho é mais a questão de saúde dos plantéis e saúde da operação. Então, por exemplo, se for ovo inteiro, aí é higiene da operação. Se for ovo em pó, é um processo industrial. Industrial, né? Liofilização, desidratação... É um processo industrial, como se fosse produzir um leite em pó, por exemplo. Americano que gosta dessas coisas, né? Gosta mesmo, né? Que é super prático, né? Mas na parte de pescado, de importação, a gente tem muita coleta de amostra. Sim. Então, a gente coleta as amostras, também são canais de parametrização baseado em risco e baseado em histórico. Então, por exemplo, tem o regime de alerta de importação, por exemplo. É um regime no qual... Eu fiz uma inspeção, achei uma não conformidade, e eventualmente ele pode entrar numa lista negativa. Aí tudo que vier desse local... 10, exatamente. Aquele estabelecimento ele fica com um flag. Então, os próximos 10 embarques, Brasil inteiro deles, vão ser monitorados e coletados. Caramba. E tem os aleatórios. Então, às vezes ele não tem histórico, mas o sistema parametriza ele, olha, coleta de amostra para ele. Não tem intervenção de ninguém, é a própria parametrização do próprio sistema do mapa que já, olha, ele já fala, faz inspeção, aí você tem que fazer desova total do container, olhar a amostra em vários pontos, coletar a amostra e mandar para o laboratório oficial. Caramba, isso tudo para também... Aí é o trabalho de saúde do cidadão brasileiro. Sim. Boa parte do que eu estava falando é a parte de certificação internacional. Né? Aí eu estou, vamos dizer assim, tem a parte de saúde, mas tem a parte de facilitação do comércio exterior. Na importação, eu estou cuidando de mim, de vocês, da família, das nossas famílias, né? Cuidando da saúde de vocês, meus da amigos. Saúde de vocês. É um trabalho bem, eu acho, gratificante. Sim. Embora invisível. É um trabalho assim, se está tudo dando tudo bem. Imaginava, né? Assim, eu acho que depois dessa aqui, né, o pessoal vai olhar com outros olhos. Totalmente, né? E ninguém fala nada, né, sobre isso, né? É um trabalho invisível e não existe uma divulgação do trabalho que vocês fazem.
né? Já teve, a internet às vezes até aparece alguma coisa Mas a você tem mais, que né? pesquisar muito, né? Tem que ter um interesse em pesquisar, né? Tem aquele trabalho até que o pessoal do aeroporto de Guarulhos, né? Não tem aquele Sim, quadro lá tem, do... é verdade. do Aeroporto, não sei o Discovery, quê, né? Aeroporto. Sim, Guarulhos, tem a sigla, né? Aeroporto, um número, né? Aí tem um aeroporto Colômbia, aeroporto, tem isso mesmo. Isso. Tem a equipe do Vigiagro. Lá nos aeroportos também a equipe do Vigiagro. Que o pessoal não pode trazer comida, não pode trazer tantos litros de determinada bebida, né? Essa parte mais é a parte da alfândega, né? Ah, tá. Que é a parte de taxação, né? Sim. Então você tem um limite para trazer bebida, né? Queijo, tem que trazer o queijo sem refrigeração, sem Aquilo nada. é uma parte do trabalho do Vigiagro, que ali é o trânsito irregular. Sim, Que a gente chama de irregular porque é por meio de bagagem, né? Então, o viajante só vai declarar ali na hora, olha, eu estou trazendo um pedaço de carne, eu estou trabalhando voos de algumas regiões, o cara traz uma cabeça de boi, traz um monte de sapo desidratado, então algumas coisas vão ser... E assim, é curioso, o pessoal gosta de assistir isso, né? Porque... É meio bizarro, né? Tem um negócio Tudo que bizarro. é bizarro Tudo chama atenção, né? Chama atenção, né? Vai dar audiência, né? Com certeza, né? E o pessoal assiste, né? Gosta Muito. de assistir aquela parte ali do aeroporto, né? Mas ali é o trânsito irregular, por meio de bagagem acompanhada, né? Não é... Isso ali é um pequeno pedaço do que o Vigiagro faz. A maior parte do volume é trânsito regular. É quem tem certificação, quem faz as declarações corretas. Lembro uma vez meu tio, ele veio para cá, ele trouxe, meu tio João, aí tem um queijo lá no Nordeste, lá na região lá, Natal, Acari, as cidades, que é queijo manteiga, que chama. Sim, eu sei qual eu também. Aí ele trouxe, aí pegaram e aprenderam os queijos dele, ele ficou bravo, cara. E agora, o que eu vou fazer para tomar café? Só comi mas o queijo. ele trouxe do Nordeste? Então, mas quem que aprendeu? Sei lá, pegaram o queijo, Porque falou que não podia trazer. Movimento sei interno lá. não Pegaram o queijo dele e ficou bravo lá. Não. Vai ver, eles acho que queriam foram- tomar café com queijo É, dele. cara, Foram muito rigorosos, né? Não tem problema nenhum você interno. pegar... É um você queijo vai trazer, de Natal para cá, não né? tem. Você, para seu consumo, Sim. não tem problema nenhum. Você pode... Mas eu acho que ele tava com muito. Bom, aí já não sei. Tem que ver o caso. Ia passar uns 15 dias, era queijo, hein? Tá que nem uma história que eu vi no acho que foi no YouTube, né? Aquele... Eu acho engraçado ele, né? Agora ele é deputado, né? Aquele Sargento Faú, né? Isso, O cara chegou, ele tava na fronteira, ele tava com um carro cheio de cigarro. Aí Era ele falou, tudo pra fumar. meu consumo próprio. Você vai consumir isso tudo? Carro cheio, um Corcel, acho um Corcel cheio de cigarro. Vai consumir, eu pinto muito. O cara ainda tira sarro, né? Vamos lá Bom, a gente tá chegando agora na parte final, né? né? E vamos falar sobre homenagens. Então, Homenagem. eu sei que nessa tua trajetória devem ter grandes mentores, então aproveita o momento, olha para aquela câmera ali e faz homenagem. É muito difícil separar uma pessoa para homenagear. É super difícil. Porque durante a minha trajetória na universidade, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar com professores excelentes, eram sumidades dentro de suas áreas, né? O professor Carlos Wilson Gomes Lopes, professor Luiz Carlos Reis, dentro das áreas deles, eles eram sumidades, né? Walter Flauzino, na UFMG, que eu fiquei um ano, professor Romário, professor Rômulo Cerqueira Leite, são dois irmãos. Então, um deles trabalhou no Ministério da Agricultura também, depois foi eleicionado, depois que aposentou, então não parava, né? Sim. Mas dentro do Ministério da Agricultura, tem 3 pessoas que eu gostaria de elogiar. Para mim, são pessoas que são inspirações para mim, né? Sim. Uma foi o meu primeiro chefe aqui no Porto de Santos, foi o Daniel Rocha. Mais novo que eu, mas com uma visão super tecnológica, sabe? Sim. E assumiu aqui a chefia bem novo, um trabalho bem difícil, implantou um sistema de gerenciamento de madeira, que era um problema na época, muito, muito inteligente. O outro é o Fernando Mendes, ele foi meu coordenador em Brasília, trabalhou toda essa parte de revisão do manual que eu falei, parte de sistema novo, chegou a ser secretário adjunto da SDA, hoje ele está em Curitiba. Sim. Né?
não está em Brasília mais. Também um cara mais novo que eu, super cabeça boa, um cara para frente, assim, uma visão tecnológica, né? Legal. De simplificação. E esses são 2 mais novos. E aí, mais velho, eu separei o já aposentado, o Paulo Ricardo Campani. Ele aposentou do Mapa, agora trabalha na BIEC. Né? Aposentou e foi trabalhar no setor privado nas associações. Também, apesar de ser mais velho, veterano, já tem perto de 70 anos, uma cabeça boa para a parte de tecnologia, sabe a importância de revisão. Olha, aprendi muito com ele. Foi uma pessoa super positiva no meu aprendizado aí no Mapa. São 3 pessoas que eu separei. Muito bom. Tem mais pessoas, óbvio, mas essas 3 é sempre difícil, né? É sempre difícil, né? Muitas pessoas passam na nossa trajetória. E a gente fica com medo de esquecer alguém, um ou outro. Essas 3 que eu separei realmente são pessoas fora da curva. Sim. E aí eu acho com certeza tem outros sensacionais, muitos outros, né? Que são colegas, que a gente se inspira no dia a dia, mas essas pessoas eu acho que realmente elas revolucionaram quando passaram. Que legal. E eu acho importante lembrar delas. Que bom. Sempre. E agora uma história engraçada. A gente sempre traz os convidados, a gente pede que conte uma história engraçada dentro da sua trajetória. História engraçada, interessante isso, porque prova até que você, com esforço, você pode fazer um bom trabalho, mesmo eventualmente você estando numa situação complicada, né? A gente fez a revisão em 2016, 2017, a revisão do manual, e estava implementando esse sistema de gerenciamento novo, todo com um monte de automação. E até o Fernando Mendes e o Paulo Campani sugeriram, olha, vamos fazer um roadshow. A gente passa nos portos todos, expondo o que a gente vai fazer e botar a cara a tapa mesmo. Estava participando da gente na época também um professor Vidal, que é da Poli, a Politécnica da USP, que gerenciou a parte de sistemas e tal, ainda trabalha com mapa. E a gente foi passando em todos os principais portos de exportadores de proteína animal, né? Fomos Paranaguá, Itajaí, Santos, Rio Grande e Suape. Suape, né? Esses 5 a gente foi passando. Na primeira apresentação em Paranaguá, eu vi que tinha alguns técnicos, né, colegas do setor privado. Aí eu apresentava, estavam lá na plateia e tal, legal. Aí a gente foi em Itajaí, estavam eles lá também. E não eram locais, já de Paranaguá. Na primeira eles já não eram locais da... Não, estavam vindo do corporativo das empresas, né? Estavam lá. Aí assistiram e tal, beleza. Aí, olha, amanhã a gente vai em Itajaí. A gente vai também. Aí a mesma palestra. Mesma palestra, mesma apresentação. Aí, tá bom. Aí amanhã é em Santos. Era assim, era tipo um show de rock. Eles foram seguindo, a turnê. A turnê. Em Santos, a gente no outro dia... Eles estavam lá também. Aí, depois que a gente já foi em Rio Grande, foi no Suape, eles... e aí, você não cansou de tanto de ouvir a mesma coisa? Né? Não, a gente estava seguindo vocês. A gente queria ver se vocês iam mudar alguma coisa no trajeto. Mas, olha, eu gostaria de parabenizar vocês, porque vocês fizeram um trabalho super profissional. E não mudou transparência nada. Total, não mudou nada. Estavam fiscalizando vocês. Era basicamente, estava no nosso rastro, não saem da cola dele ver se não vão mudar nada. Hein? Não era o somebody love do cara da escolinha do professor Raimundo, né? Muito bom. Eles foram seguindo a gente para ver se ia ter alguma mudança. A gente estava vendo se ia mudar alguma coisa do que você tinha apresentado primeiro. Mas eles já se programaram a fazer isso. Eu achei engraçado isso no final, né? Mas curioso, final, né? Curioso, mas no final ele falou, olha, vocês agiram com muita transparência, achava que no serviço público tudo tinha que ser feito desse jeito, né? Se expor mesmo num trabalho colaborativo, né? Na iniciativa muito privada legal. De modo transparente. E muito bom. Foi engraçado e ao mesmo tempo foi um elogio para mim. É verdade, verdade. Bom, agradecemos demais pela sua participação. Não vai fazer né? Agradecemos demais, né? Foi muito importante para nós, muita informação. Na verdade, a gente até teve que correr e temos muito mais informação ainda e não dá tempo. Não dá tempo. Né? Vai ter que ter, eu acho que a segunda parte aí, quem sabe em breve. Vamos aí, em breve aí a gente fazer uma parceria, botar uma dupla aí também pra gente poder brincar bastante. Fazer um pinga-fogo, né? Porque às vezes você coloca aí alguém
Do setor privado. Público e privado. Tudo privado. Aí faz quase como se fosse um fight, né? A thumbnail no YouTube fica maravilhosa, né? Porque dá para botar os dois assim. E agora, para a gente finalizar, a gente está com um quadro novo, que a gente está dando o nome de A Deriva, né, Vavá? A Deriva, Né? A gente vai fazer uma pergunta, vamos dizer uma palavra, e você vai responder de forma rápida para a gente. Tá certo. Topa? Topo, vamos embora. Então vamos lá, vamos começar. Carreira. Carreira, para mim, é persistência. Persistência. Sem persistência, você não chega em lugar nenhum na sua carreira. E o futuro? Futuro é resiliência. Você tem só o presente. Sim. O futuro é sendo resiliente dia a dia que você vai chegar. Legal. Projetos. Projeto Plenitude. Projeto Plenitude, porque você tem que estar pleno de si, né? Persistente, resiliente, para você conseguir alcançar um projeto. Um projeto sempre longo prazo. Longo prazo. Então, se aposentar, por enquanto, nem pensar. Não penso o dia de me aposentar nenhum, nunca. Agora, o que não quer calar. O triangular de Caracas, de 67, 68, 70, valeu como título mundial pro Botafogo? Lógico que vale, já está reconhecido. Pelo menos está no YouTube, no Wikipedia. Se tiver no Wikipedia, tá valendo. É tricampeão mundial, com E se certeza. valeu 51 do Palmeiras, é isso? Se vale 51 do Palmeiras, eu reconheço. É mundial do Palmeiras. Vale o tricampeonato do Botafogo também. Então o Botafogo é? Tricampeão mundial. Com essa frase, terminamos mais um episódio do Sem Calado. Agradecemos a todos pela atenção. E acompanhem nas redes sociais. E lembrem-se, toda quinta-feira um episódio novo, cada vez melhor. Vamos que vamos, pessoal. Brigadão. Um abraço. Show. Valeu.